E o Palmeiras está perto de anunciar seu primeiro reforço para 2026. Trata-se de Marlon Freitas. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes sobre o tema. E Marcos Leonardo corre o risco de não ser inscrito no Campeonato Saudita. Será que dá para imaginá-lo jogando no futebol brasileiro? Interessados não vão faltar. Vídeo de hoje do canal do Nicola trata sobre o tema. Para completar, Vitor Roque no Chelsea. Isso é real ou não? Preciso te contar ainda que Fabinho voltou à pauta do Palmeiras, volante que pertence ao Al Ittihad, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora fechar o vídeo com informação exclusiva. Marlon Freitas está bem perto de virar reforço do Palmeiras. Verdão e Botafogo se acertaram nas últimas horas para a transferência do atleta em definitivo por 5 milhões e 400 mil euros ou 35 milhões de reais. Essa grana vai ser paga em 4 parcelas e dará ao Palmeiras 100% dos direitos econômicos do volante, que passará por exames médicos e assinará contrato de 3 temporadas. Outra informação exclusiva. Marlon Freitas, que ganha na casa dos 600 mil por mês, terá direito a um salário pouco superior a 1 milhão de reais mensais no Verdão. É o volante que o Palmeiras busca para substituir Aníbal Moreno, recentemente vendido ao River Plate por 7 milhões de dólares. Antes de bater o martelo com o Palmeiras, numa negociação que durou menos de 24 horas, o Botafogo tinha entendimentos avançados com o Fluminense. O Flu estava disposto a pagar 4 milhões e meio de euros, além de ceder outro jogador. Do Inter Miami dos Estados Unidos era outro clube interessado. O São Paulo, há algum tempo atrás, havia entrado em contato com o Botafogo para tentar envolveu o Marlon Freitas numa troca que poderia ter ou o Pablo Maia ou o Ferrarese. O São Paulo alega que nunca conseguiu avançar porque o Botafogo nunca demonstrou interesse em envolver o Marlon Freitas. Tendência é que esse martelo seja batido a qualquer momento, embora, é bom contar, John Textor, dono da SAF do Botafogo, tenha ficado bastante irritado com o vazamento da notícia. O Botafogo precisa vender jogadores. E o fato de o Marlon Freitas ter 30 anos de idade e estar a 1 ano do fim do vínculo faz dele uma peça super importante. Por que o Botafogo precisa vender jogadores? Porque ele tem contra si um transfer ban de mais de 114 milhões de reais pelo não pagamento da utilização da compra do Almada junto ao Atlanta United. Só para completar, se o negócio for fechado, o Palmeiras tem seu primeiro reforço bastante interessante. O que você pensa sobre Marlon Freitas? Já usa o espaço para comentário. Não esquece de deixar like, se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir a notícia. Valeu! Bora falar agora sobre Marcos Leonardo, notícia que interessa a vários clubes brasileiros. A Federação Saudita vai permitir a inscrição de atletas contratados com menos de 21 anos, como jogadores estrangeiros, somente para a temporada 2026-2027. A consequência é de que o Al Hilal, para o restante do Campeonato Saudita da atual temporada, que está na metade, o Al Hilal terá de tomar uma decisão, abrindo mão de um desses 3 jogadores que eu vou citar, ou Marcos Leonardo, ou Darwin Núñez, ou João Cancelo. Detalhe importante, Darwin Núñez e João Cancelo foram 2 dos mais caros reforços da história do Al Hilal e do futebol saudita. Então, existe a possibilidade real de o Marcos Leonardo, mais uma vez, não ser inscrito no Campeonato Saudita, o que abriria uma brecha para ele deixar o clube. Se a gente voltar alguns meses no tempo, vamos lembrar que o Marcos Leonardo quase virou reforço do São Paulo em setembro do ano passado, desse ano, mais especificamente, quando o Marcos Leonardo seria excluído da lista de inscritos do Campeonato Saudita. O Marcos Leonardo tinha na cabeça que precisava jogar para ter chance de ser convocado para a seleção brasileira, chegou a se acertar com o São Paulo na última hora. O Al Hilal roeu o acordo, afirmando ao atacante que ele poderia jogar no Campeonato Saudita porque medidas estavam sendo tomadas. E de fato o Marcos Leonardo conseguiu atuar até aqui no Campeonato Nacional. São 6 partidas e 6 gols. Números do atacante brasileiro são bem positivos na atual temporada. São 13 participações em jogos, com 10 gols marcados. Ele tem números melhores, por exemplo, do que o Darwin Núñez, atacante uruguaio, contratado a peso de ouro do Liverpool. O Darwin tem 12 jogos e 5 gols. Se o Marcos Leonardo for o preterido dessa escolha dos 3 atletas, Marcos Leonardo pode buscar espaço em outro clube brasileiro, ainda que seja por empréstimo até a metade do ano. E não vão faltar interessados. Dá para contar que o Flamengo, que quer um centroavante com mobilidade, vê no Marcos Leonardo alguém com excelentes características. O São Paulo, por ter o Marcos Leonardo como torcedor tricolor, pode também tentar uma nova investida. Mas essa situação só será definida a partir da escolha do Al Hilal em relação aos 2 estrangeiros que ainda podem ser inscritos,
que você pensa sobre o Marcos Leonardo Cabia no seu clube do coração? Já usa o espaço para comentário para deixar sua opinião. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau. Bora registrar que o Palmeiras segue insistindo na contratação de Fabinho, volante de 32 anos de idade, do Al Ittihad e da seleção brasileira. Fabinho foi procurado pelo Palmeiras e sinalizou uma possibilidade de negócio a partir de julho. É que em junho se encerra seu contrato com o Al Ittihad e a partir daí ele fica livre. A ideia do Fabinho é voltar ao Brasil na metade do ano que vem. Mas o Palmeiras foi avisado que o Al Ittihad topa rescindir o contrato de forma imediata, até para garantir uma economia de mais ou menos 70 milhões de reais. Já contei para vocês que o Fabinho custa 11 milhões de reais por mês à equipe saudita. O grande lance do Fabinho é contrário à ideia da rescisão antecipada, a menos que o seu próximo clube assuma esses vencimentos. O Palmeiras não tem capacidade de pagar 11 milhões de reais por qualquer jogador, especialmente esse jogador sendo um volante. Diante desse cenário, a tendência é que o Fabinho fique até metade do ano, mas já tente encaminhar uma assinatura de pré-contrato a partir de 1º de janeiro. O Palmeiras hoje é um dos grandes interessados, precisa de um primeiro volante. A ideia, ou o ideal, era que ele chegasse já no mês de janeiro. Mas em relação ao Fabinho, a menos que o Fabinho aceite essa drástica redução salarial ou receba parte do que tem a ganhar do Al Ittihad numa rescisão de contrato amigável, não deverá haver avanços. Hora de falar sobre o Palmeiras, que encontrou um novo alvo para a zaga. O Palmeiras entende que uma das suas lacunas que precisam ser preenchidas para o próximo ano diz respeito ao defensor. Nem o Murilo nem o Bruno Fux conseguiram jogar no nível do Gustavo Gomes. Até por isso, o Palmeiras entrou em contato com o Zenit pelo Nino e também com o Internacional pelo Vitão. As duas negociações não avançaram. Até por isso, surgiu mais um novo nome. Trata-se de Ibañez, jogador revelado na base do Fluminense, com passagens por Atalanta, Roma e atualmente no Al Ahly da Arábia Saudita, jogador titular absoluto com muitos recursos. Ele é bom zagueiro e ótimo com a bola nos pés. Com a camisa do time saudita foram 95 jogos, incríveis 11 gols para um zagueiro, além de 4 assistências. O Palmeiras ainda não fez proposta oficial, mas deve apresentar um esboço de negociação para abrir tratativas nos próximos dias. Já há uma cobrança grande em cima do Anderson Barros para que o Palmeiras seja mais assertivo na temporada de 2026. Vale a lembrança de que o Verdão desembolsou 702 milhões de reais com 12 contratações ao longo do ano. E apesar de ter uma folha próxima a 40 milhões de reais mês, o Palmeiras termina a temporada sem nenhum título, enquanto o seu grande rival, o Corinthians, com todos os problemas que você possa imaginar, foi campeão paulista e da Copa do Brasil. Bora falar agora sobre o Botafogo, que deu chapéu no Palmeiras. Cheguei a contar para vocês nos últimos dias que o Verdão tinha negociações bem avançadas para a aquisição de Yuri Alves, meio atacante de 19 anos de idade, tratado como uma das grandes promessas do Atlético Goianiense nos últimos tempos. Jogador que até atuou, mesmo com a pouca idade, no time principal na disputa da Série B. Pois bem, o Botafogo apareceu na última hora com uma proposta melhor. A ideia do Palmeiras era pegar o jogador por empréstimo sem custos, ficando com um percentual de uma venda futura. O Verdão faz uma série de parcerias nesse sentido. O Atlético Goianiense havia gostado. Conversei com o Adson Batista, que é o presidente do Atlético Goianiense, e ele contou que a conversa com a Leila Pereira havia sido super profissional. Mas o Botafogo ofereceu mais. O time carioca topa fazer um pagamento de uma compensação financeira para esse período de empréstimo. Está tudo encaminhado para que o Yuri Alves se junte ao sub-20 do Botafogo num primeiro momento e possa ser aproveitado no time principal num futuro não tão distante, jogador que está no Atlético Goianiense desde o sub-13. E Anderson Talisca, onde vai jogar o meio atacante que é craque? Ele decidiu voltar ao Brasil assim que seu contrato com o Fenerbahçe se encerrar. O vínculo acaba em 30 de junho, ou seja, a partir de 1º de janeiro, o Talisca já pode assinar um pré-contrato com quem bem quiser. Bahia e Corinthians surgem como favoritos. O Bahia por ter sido o clube que revelou o Talisca, o Corinthians por ser o clube do coração do jogador. Talisca já admitiu em outros momentos, em entrevistas ao longo da carreira, que tem esse sonho de jogar no seu time do coração. O Flamengo não pode ser descartado. Há um movimento grande dentro do Fla para que o Talisca se junte ao rubro-negro, para tentar formar a melhor seleção da América do Sul nos últimos tempos. Jogador que na Turquia ganha na casa dos 5 milhões de reais por mês. Talisca já sabe que vai precisar reduzir seus vencimentos para atuar no futebol brasileiro, embora tenhamos no Brasil gente ganhando 2, 3, 4, 5 e até 6 milhões de reais, como o Memphis Depay. Só para completar, registrar ainda
que o Flamengo, que monitora bem de perto os passos do Talisca, chegou a fazer proposta pelo zagueiro Vitão do Internacional. A primeira proposta do Flamengo de 4 milhões e 700 mil reais, perdão, 4 milhões e 700 mil euros, com perdão de uma dívida que o Inter tem em relação ao Thiago Maia, além de mais 4 milhões de euros à vista, ou seja, proposta do Flamengo de 8 milhões e 700 mil euros. O Inter quer 10 milhões de euros, sendo 4 milhões de euros pelo perdão da dívida e mais 6 milhões de euros em dinheiro.